Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar da utilização do software livre Audacity na produção de podcast nas aulas de língua inglesa. Então, primeiramente, podcast trata-se de um arquivo de áudio digital que qualquer pessoa pode criar, compartilhar e ouvir. Os podcasts podem ser ouvidos em qualquer lugar e a qualquer tempo e com equipamentos que a gente tem no nosso convívio, como computadores, um MP3 e um celular. Uma outra definição de podcast também é conhecida como episódio. Então, hoje na web, há uma disponibilidade de podcasts em língua inglesa por outras pessoas sobre temas variados, um excelente material para que os nossos alunos tenham contato, possam fazer download. Então, eles podem interagir, ter contato com diversas informações na língua-alvo e não só por aqueles disponíveis que eles têm nos livros didáticos. Mas é melhor que eles produzam seus próprios podcasts. Então, conforme bom, só fazer download de episódios já criados seria uma forma passiva de uso de podcasts. O melhor seria, então, que eles criassem. Então, esse trabalho vai envolver isso, a criação de podcasts, nesse programa Audacity. Esses podcasts podem ser produzidos utilizando qualquer assunto, entrevistas, palestras. É preciso que seja definido, então, um roteiro primeiro e que não extrapole 20 minutos. Que é o que eu tenho pesquisado, da maioria dos podcasts não extrapolam esse tempo. E existe um site chamado Podomatic que oferece hospedagem desses podcasts gratuitamente, se você não tiver um servidor, no caso. Então, o Podomatic ele serve essencialmente para criar uma página online de distribuição de conteúdos de áudio. Existem outros programas também melhores com a funcionalidade de criar os podcasts, os arquivos de áudios. O Podomatic faz isso, ele cria arquivos de áudios, mas é melhor usar o Audacity para criar. O Podomatic é bom mesmo só para a gente publicar os nossos podcasts depois de prontos. No caso, seria melhor usar o Audacity para fazer os arquivos de áudio. Então, o Audacity é um editor, gravador de áudio, um gravador muito bom para produzir e gravar os podcasts antes de serem disponibilizados online. Então, é possível baixar o Audacity gratuitamente na internet. As aulas de inglês que eu pretendo envolver os alunos, nós vamos fazer uso do Audacity para criar os podcasts. Então, depois que você tem no seu computador disponível esse programa baixado, você pode iniciar a gravação dos áudios. Então, primeiramente, quando você for criar um projeto, vai aparecer essa janela aqui. Aí você vai clicar na bolinha vermelha para gravar, nessa quadrada aqui alaranjada para parar e nessa verde para executar, para você ouvir o seu trabalho. Quando você gravar o seu áudio, você pode também, na segunda faixa, porque você grava primeiramente essa primeira faixa. Na segunda faixa, você pode fazer um fundo musical, associar aí um fundo musical que fica muito bom. Então, você vai na faixa, nova faixa, faixa estéreo. E depois que você tem duas faixas disponíveis, você vai em arquivo, importar um áudio. Aí, logo depois disso, que você importa o seu áudio, que fica aqui na segunda faixa, você pode trabalhar o volume da música para não sobrepor a sua voz. Então, você vai em efeito amplificar. Logo depois disso, você tem que misturar as duas faixas para virar uma só. Então, primeiramente, você tem que selecionar tudo. Editar, selecionar tudo. E depois que você seleciona tudo, você pode ir em faixas, mixar. Então, quando você faz isso, você
vai obter uma única faixa da sua voz e da música que você colocou no fundo. E depois que você tem uma única faixa, você vai ter que salvar, exportar o seu arquivo. Então, você vai em Arquivo, Exportar arquivo e guardar o arquivo e vai ter que escolher guardar como arquivo MP3. Um ponto importante aqui no Audacity é quando você faz uso dele a primeira vez. Vai ser solicitado um arquivo com esse nome aqui. Você não pode deixar de desconsiderar isso, porque se você desconsiderar, você não consegue salvar o seu arquivo em formato MP3. Então, logo depois que você salva o seu arquivo em formato MP3, você pode entrar no Podomatic, que é um arquivo, que é um site que eu escolhi para postar os episódios dos alunos depois, né? E você tem que se inscrever no site para importar os seus arquivos para serem disponíveis online. Então, aqui é um exemplo do Podomatic com arquivos de áudio postados, publicados. Então, fazer uso do podcasting e do software Audacity nas aulas de língua inglesa, eu escolhi, então, trabalhar a música do Michael Jackson e Lionel Richie, We Are The World. Então, na última etapa das aulas, os alunos produzirão um texto em forma de um episódio gravado nesse Audacity, em formato MP3. Então, fazer uso do podcast e o software livre de edição de áudio será uma combinação perfeita para as aulas de língua inglesa, promovendo, então, a integração e colaboração entre os alunos. Ao produzir os próprios podcasts a serem publicados posteriormente na web, os alunos se envolverão numa aprendizagem ativa e onde passará por um trabalho juntamente com o professor. Um trabalho, assim, do laboratório de informática, onde eles compartilharão as ideias, a produção dos textos escritos, trabalharão em equipe durante as gravações dos áudios, a edição e depois a postagem dos episódios prontos na web, fazendo uso do Podomatic. Então, esse trabalho traz a possibilidade de envolver os aspectos que Tumolo considera como sendo essenciais para o desenvolvimento da língua inglesa. Componentes da habilidade linguística, interação, integração das 4 habilidades e motivação. O contexto da sala de aula que será trabalhado são alunos de 13 a 14 anos, alunos do 9º ano. A escola tem laboratório de informática e essas aulas poderão ser desenvolvidas durante 3 aulas. E os objetivos da aula serão compreender o significado da letra da música, We Are The World, motivar e atrair os alunos em relação à língua inglesa ao promover arquivos de áudio no Audacity, desenvolver habilidades de pesquisa, escrita, oral, auditiva e produção de textos e melhoria do vocabulário. E também refletir sobre questões de solidariedade e humanidade que a música proporciona. Na primeira etapa desse trabalho, os alunos trabalharão o refrão da música We Are The World. Então, eu passarei um vídeo para que eles vejam, né? E depois desse vídeo, os alunos poderão apresentar suas opiniões e pontos de vista acerca dessa música. Os alunos, então, depois, eles receberão uma folha de atividade em duplas, conforme a figura 16 logo abaixo, onde eles deverão ouvir a música na íntegra e numerar a letra da música, traduzida em português, conforme a sequência original da música em inglês. Tal atividade objetiva favorecer com que os alunos tomem contato com a mensagem que a música visa expressar. E depois disso, eles ouvirão a música novamente, objetivando a sequência correta. Eles deverão observar a sequência correta da tradução para responder a seguinte questão: What is the music about? Então, eles receberão essa letra da música, né, que está disponível nesse site.
E logo depois disso, eles deverão responder as seguintes questões norteadoras, referente à música. E será, assim, sugerido esses sites para que eles consultem para responder essas questões. E logo depois disso, eles também passarão por um debate, uma discussão em torno da música, né? Objetivando que os alunos compreendam que ações de responsabilidade social podem ser realizadas por todos. Então, logo após de trabalhar a música, os alunos deverão, então, escrever um parágrafo em inglês de uma média assim, de 100 palavras, fazendo uma reflexão sobre a música, né? Questões sobre humanidade e solidariedade. Então, dessa forma, né, eles produzirão um episódio a ser gravado, que conta com uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento. Logo depois desse trabalho, eles deverão apresentar de forma oral para os alunos os textos produzidos, né? E depois disso, esses textos serão gravados no formato MP3 no laboratório de informática, fazendo uso do programa Audacity. O professor deverá supervisionar os alunos durante todas as aulas, avaliando a capacidade do trabalho em grupo, a compreensão e a produção adequada desses textos escritos. Então, depois que eles gravarem os seus arquivos de áudio, né, esses arquivos deverão ser disponibilizados no site Podomeric, conforme a figura 17. Esses áudios ganharão, então, uma URL, que é uma característica importante do podcast, de um arquivo de áudio qualquer. Os arquivos de áudio poderão ser salvos no servidor e serem, assim, hospedados e que oferece, assim, uma hospedagem de podcast gratuitamente. Então, como resultado final desse trabalho, os alunos, então, desenvolverão habilidades importantes ao longo das aulas propostas. As habilidades poderá ser trabalhada, né, a atividade conforme os professores de língua inglesa, de língua estrangeira, podem usar o serviço do podcast nas aulas como material autêntico para as atividades que envolvem audição. Mas, além disso, poderão ser trabalhadas durante a produção do podcast outras habilidades, como a habilidade oral, poderá ser desenvolvida quando os alunos forem produzir os arquivos de áudio, as gravações dos episódios. E quanto à habilidade escrita, também é desenvolvida, pois os alunos têm, bem antes de gravar os áudios, eles planejam e escrevem os episódios. E para finalizar, a habilidade de leitura também merece destaque aqui nesse trabalho, pois serão bem trabalhadas de forma eficiente também, pois os alunos farão pesquisas nos sites sugeridos, né, durante o desenvolver das atividades e perguntas para a posterior produção dos episódios. Então, a utilização inovada e eficiente dessas duas ferramentas de trabalho, que é o podcasting e o software livre de audição de áudio, o Audacity, na produção de podcasts, os episódios dos alunos, serão utilizados como recursos que apresentam grandes potencialidades pedagógicas e também motivacionais, pois além de promover atividades significativas, podem ser usados também para atrair e motivar mais os alunos nas aulas de língua inglesa. Então, a união do software livre, que é o Audacity, e a Web 2.0, possibilita o desenvolvimento de práticas significativas pelo trabalho colaborativo e pelas interações que são oferecidas pelas ferramentas digitais. Então é isso. Um abraço a todos.